Olá, queridos amigos do Antônio de Oliveira, uma alegria estarmos juntos novamente. Vamos iniciar mais um trabalho e vamos começar com a prece, né? Sempre a prece é o ponto de partida de um trabalho dentro de uma casa espírita e em qualquer local, na nossa casa, seja onde for. Então, agradecemos a Jesus, nosso Mestre Maior, pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em seu nome, buscando um entendimento cada vez maior. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos abordar um tema que está no livro Jesus no Lar, psicografado pelo Espírito Nélio Lúcio, transmitido pelo Espírito Nélio Lúcio, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. É a lição número 12, que fala a respeito dos descobridores de homens. Então, vamos dar uma discutida nesse assunto, ele é muito interessante. Vamos lá. A historinha, que vem por intermédio de Nélio Lúcio, diz assim: finda a leitura de alguns trechos da história de Jó. Jó é aquele personagem da grande paciência, lá do Velho Testamento. A palestra na residência de Simão Pedro, versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno, e porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se ele estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Nós vemos aí, nessa narrativa, conclusões que vamos tirando, por exemplo, pontos muito importantes para pensarmos. Dedicação extremada do homem. É uma atitude muito bonita, né? A pessoa que se dedica realmente, que vai em busca de um entendimento. Depois ele vem falar de elogios. Aí é um problema. Precisamos ter muito cuidado com os elogios. Os elogios desmontam a fortaleza de um homem. Por quê? Porque é o orgulho dele que começa a ficar cada vez mais exaltado, cada vez mais forte, e de repente ele se perde no meio de tantos elogios. Podemos levar alguém, ou então sermos levados ao sofrimento, em razão do elogio. Acharmos que somos mais do que somos, e ainda somos tão pequenos. Então o elogio pode acirrar violentamente o nosso orgulho e até nos desviar do caminho, se nós permitirmos. Então, tenhamos cuidado com os elogios. E pela história, a gente percebe que havia grandes méritos nesse homem. Portanto, esse homem havia realmente aprendido muito, crescido muito, e a espiritualidade queria testar. Será que de fato ele é tudo isso que imagina? Vamos continuar a história de Nélio Lúcio. Ele diz assim: para isso, os arcanjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. Primeiro, a necessidade. Segundo, o dinheiro. Terceiro, o poder. Quarto, a cólera. Então esses 4 personagens desceram, cada qual a seu tempo, veio um por vez, para efetuarem as provas indispensáveis para verificar se o homem de fato estava realmente top de linha, né? Então, vamos ver que para descobrir homens santificados, ou seja, homens que realmente tenham, né, uma condição espiritual bem trabalhada, bem elaborada, em melhores condições, é necessário que passe pelas provas.
não pode ficar só na teoria. É como um aluno. O aluno que vai para a escola para saber realmente se aprendeu, nada melhor que as provas. Então, ficar apenas na teoria não nos permite avaliar em que ponto nós estamos na escada da evolução. A teoria é pouco, né? Não quer dizer que tenhamos colocado aqui dentro. Portanto, é preciso que venha a prova para que a gente realmente passe por ela se estiver em condições. E se não passar, repete a lição, vamos aprender de novo. Muitas vezes acreditamos que tudo está consolidado dentro do nosso coração. Mas não é bem assim não. Às vezes a gente acha que está tudo em ordem. Já cresci, já estou bem, sou um espírito fantástico. Não, não é não. Já ouviram alguém dizendo alguma coisa assim? Já estou preparado para morrer. Está? Será que está? Outra. Se a morte viesse agora, não me abalaria. Será que é assim? Garanto que não. Não é dessa forma, né? Na minha casa espírita, é a Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, no bairro de Pirituba, uma vez, no meio de uma aula, não lembro exatamente qual era o tema que abordávamos, e um aluno nosso virou-se e disse para mim: Adilson, eu estou preparado para morrer. Eu falei: puxa, que bom. Graças a Deus você está preparado. É bom que você esteja. Eu, por exemplo, não estou. Estou longe de estar preparado. Estou me preparando. Aí a história é outra. Dizem até que o melhor curso para estarmos preparados para a morte se chama vida. Uma vida bem trabalhada, bem equilibrada, é fantástico. Então, ele se dizia preparado para morrer, para o desencarne. Não, não é assim. Será que eu estou tão bem? Estou pronto para partir? Não estou. E mesmo que me julgue preparado para partir, eu não sei se no dia da partida eu vou brigar com o filho, vou bater na esposa, sei lá, não sei o que vai acontecer. De repente eu vou para o outro lado, complicadinho. Então, nós temos que ter cuidado com estou preparado, sei tudo, estou chegando perto da perfeição. Não estamos, não. Não estamos, todos nós, sem exceção. Mas continuou o Neio Lúcio dizendo assim: a necessidade, que é o primeiro, né, que vinha, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente, do homem, e se fez sentir de vários modos, dando-lhe provações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o homem, né, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Então ele superou a necessidade. Necessidade em primeiro lugar. Neio Lúcio diz: por que a necessidade em primeiro lugar? Se continuarmos na mesmice da vida, se continuarmos na rotina da vida, fazendo tudo igualzinho, não modificando rigorosamente nada, não temos aquele aguilhão, aquele cutucão que nos leva a buscar algo a mais, algo além. Exemplo, é a fome, a necessidade que me faz me alimentar. Então, é a fome, que é o aguilhão que me dá o cutucão e diz: ei, você precisa comer, precisa se alimentar, vai buscar o pão, vai fazer sua comida. A dor me provoca uma necessidade de buscar o alívio. Ninguém gosta de sofrer. E se não tem a dor, eu não vou ser levado a aprender questões de medicina, remédio, tratamento, não. Mas aí vem a dor, é a grande necessidade. Eu saio em busca do alívio. Olha o que a necessidade faz. Outra, a solidão. Solidão desperta em mim a necessidade do convívio.
Eu preciso estar com os outros. Então, não quero ficar só. Então, vou buscar um amigo, vou buscar um parente, e tudo isso que provoca a minha ida em busca de alguém é a solidão. Se a solidão não aparecesse, talvez eu não sentisse a necessidade de encontrar alguém que pudesse estar ao meu lado. Então, nessa história passada por Neio Lúcio, as necessidades seriam para superar privações, obstáculos, doenças, abandono de seres amados. E o devoto, o homem, superou essas necessidades não se entregando ao desânimo, por não ter como suportar. Ele suportou, sim. As privações que surgiram em sua vida, ele suportou, seguiu adiante. Os obstáculos também ele superou. E esses obstáculos, às vezes, nos parecem intransponíveis. Por quê? Porque não temos a coragem de enfrentá-los. Então, quando surge a necessidade de superar, a gente encontra a coragem. A cura da doença que o acometia, ele curou. Ele tinha necessidade de melhorar-se fisicamente e foi em busca da cura. O retorno dos entes amados que partiram, ele foi conversar, ele foi se aproximar, foi pedir perdão se por acaso fez alguma coisa, foi oferecer algo que negou, talvez. Não importa. A necessidade fez com que ele se movimentasse. E saiu fortalecido na sua fé. Compreendeu a necessidade e não se exaltou com ela. Normalmente a gente se exalta, né? Entendeu-a como mensageiro do alto, a colocá-lo em uma prova. E é isso mesmo, superou, permaneceu fiel à sua forma de se conduzir na vida. Pensemos nisso, para colocarmos em nós também essa forma de superar as necessidades que se apresentam para nós em todos os momentos. Cada um de nós tem as suas necessidades. Continuou Neio Lúcio narrando assim. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, mesa farta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz, o homem, lembrou-se da caridade. Olha, vem o dinheiro para tentar desviá-lo do caminho, mas aí ele se recorda do quê? Caridade. E afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Isso é a narrativa do espírito Neio Lúcio. Então, o dinheiro. O dinheiro neste mundo, ainda tão materializado, a Terra, é realmente uma prova bastante difícil, bastante dura, mas que precisa ser, de alguma forma, superada. As delícias do mundo que o dinheiro proporciona, desvia tanta gente com uma facilidade incrível. O dinheiro seduz. O dinheiro realmente nos tira do caminho. E acostumar-se com a mesa farta é fácil. Mesa cheia. Que delícia, né? E colocar-se em projeção, em destaque, graças ao poder financeiro, é tão comum. Todo mundo me olha, porque ele é o rico. Olha o carro dele, olha onde ele mora, vê o apartamento. Nossa, que coisa fantástica. As pessoas não reparam no caráter do outro. É um pouquinho mais difícil. Mas na conta bancária, no automóvel, no apartamento, na vestimenta, na posse dos bens, isso todo mundo repara. E com facilidade, hein? Com facilidade. E nesse caso, na história narrada por Neio Lúcio, o devoto utilizou convenientemente o dinheiro, praticando a caridade. Olha, ele soube sair com respeito, né? Não se perdeu nos prazeres que o mundo oferece a mãos cheias.
É tão fácil, né? Com tantos prazeres que a terra oferece, com dinheiro, você vai querer aproveitar tudo. É viagens, é compras, é isso, é prazeres, é bebida. A gente se perde, hein? Se não tiver cuidado. Mas ele não se esqueceu de socorrer as obras de benemerência. E saiu vencedor também dessa prova. Olha, o homem realmente estava firme, né? Naquilo que ele entendia. Quando nós falamos de dinheiro, o dinheiro desvia. Não, mas eu, se tiver dinheiro, eu vou ajudar tanta gente. Vou falar uma coisa que vocês acho que nunca devem ter ouvido alguém falar. Estou fazendo uma prece para ganhar na loteria. E se eu ganhar na loteria, darei aos pobres as obras de benemerência logo de cara 30%. Na verdade, eu estou de olho nos 70%. E se ganhar, talvez fique de olho nos 30% também. E acabe não dando nada. Né? O dinheiro é complicado, é um veneno para aquele que não sabe, né, realmente se comportar com ele. Mas Neio Lúcio, o nosso querido espírito, continua narrando. Vitorioso nessa segunda prova, que foi o dinheiro, a primeira foi a necessidade, a segunda o dinheiro, veio agora quem? O poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder que ele recebeu com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Então, o terceiro descobridor de homens era o poder. O nosso trabalhador do bem havia superado então a necessidade, havia percebido que eram provas a serem suportadas, venceu a necessidade, recebeu a segunda prova, que seria o dinheiro, e ele saiu de uma maneira fantástica, né? Quando na verdade era tão fácil a gente se seduzir, restaurante 5 estrelas, passeio e tal. E agora, no caso, o devoto, em meio às honrarias todas, compreendeu que o poder se tratava apenas de um empréstimo divino. Era temporário. E assim que recebeu esse poder, ele sabia que em algum momento devolveria. Ele não ficaria com o poder para sempre. Sendo superior, ele com o poder, superior aos olhos do mundo, porque o superior é sempre aquele que manda, aquele que tem dinheiro, aquele que tem o poder, enfim, né? Ele se fez subalterno, aos olhos do mundo. Ele era poder. Entretanto, ele tratava com igualdade o seu semelhante. É uma questão de humildade, né? Tenho poder, tenho que controlar, tipo a produção de uma empresa. Tenho que controlar sim, mas eu tenho trabalhadores, eu tenho amigos, eu não tenho escravos. Não, de forma nenhuma. Então é uma questão de humildade, colocar-se na mesma situação do outro. Então, usou o seu poder com brandura, com amor e com respeito. E a sua posição lhe conferia a possibilidade de ensinar, de dar exemplos dignos. Assim, ele recebe como retorno a obediência espontânea e a admiração de todo o povo. O poder, o destaque que as pessoas conseguem, é terrível, né? Esse homem venceu essa terceira etapa. Eu estava ouvindo um dia desses, falando a respeito de um grande futebolista argentino, e que as pessoas adoravam esse homem, adoram ainda, como se ele fosse um deus. Imagina um deus onde ele vai tapete vermelho para ele.
Ele, nesse tapete vermelho, as pessoas estão dizendo: você é superior a mim. Olha que coisa complicada. Esse homem, esse futebolista argentino, tem até uma religião. As pessoas o admiram como se fosse um deus. Olha que complicação. Então é difícil o poder que o homem tem e que acaba colocando os outros numa situação inferior. Ele é superior. Que coisa. Mas vamos seguindo. O espírito Néio Lúcio continua. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera, que era a quarta, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível, a cólera, valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. Continua Néio Lúcio. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola da iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Então, sorrateiramente, chegou a cólera. A cólera vasculhou o interior do coração daquele valoroso trabalhador. Talvez até mesmo se encontrasse ele orgulhoso por ter vencido corajosamente as 3 provas anteriores. Pode ser. A cólera analisou aquele coração e, obviamente, viu as imperfeições que ainda se encontravam por lá. O homem realmente era um valoroso trabalhador, mas não era alguém perfeito, né? Nós ainda não somos perfeitos. E uma das mais ferozes ferramentas que o mal se utiliza para nos desequilibrar é atingir o nosso amor próprio, o orgulho. Atingiu o orgulho? Deus me livre, sai da frente. Então, a cólera se utilizou de um servo, ainda fraco e ignorante, para atingir aquele homem. Normalmente, quando alguém, aparentemente menor, vem e nos aponta o dedo, a primeira coisa que talvez pensemos é: quem é esse sujeito para fazer isso? Né? E ele vem falar de assunto privado, comprometedor. Então, ele se sentiu, o homem, o devoto, diminuído, atingido, difamado, agredido, profundamente abalado. Ele revida com palavras contundentes, fortes. Então, na cólera, ele não poupou ninguém. E nós, quando passamos por um processo de cólera, ficamos cegos. Sim, cegos. Alguém que já se viu num processo de cólera violento, imagina se olhasse no espelho. Provavelmente não se reconheceria, né? É uma loucura total, né? E quando acontece conosco, quando nos refazemos daquele processo de cólera, nós nos envergonhamos, porque ficamos como se fôssemos animais raivosos. Continua o nosso querido Néio Lúcio. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente
desfrutam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E ele completa, Neio Lúcio, e raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então, precisamos estar atentos, sim, e nos avaliarmos, sim, o nosso interior, de uma forma sincera. Não achar que somos tão grandes, não. Não somos pequenos, mas não somos tão grandes. Então, precisamos perceber a nossa real condição. Em cada prova, precisamos sim, cada prova que aparece na nossa vida, procurar os pontos fracos que precisamos trabalhar em nós. Analisar as nossas necessidades. Elas põem à prova a nossa resistência moral. É a necessidade que coloca essa prova. Analisar o recurso financeiro que está em nossas mãos, a riqueza, né? A forma de empregar esses recursos e a prática da caridade. Nós sabemos que a prática da caridade não se restringe ao dinheiro que se oferta. É também o dinheiro. Mas a caridade vai muito além. A caridade é o abraço, é o sorriso, é a palavra que tira a pessoa da tristeza, da falta de esperança, né? Então precisamos colocar em prática, inclusive com relação ao dinheiro, para colocar em prática a caridade, né? Porque se não fizermos isso e dermos um valor muito grande ao dinheiro, um valor que ele não merece, que não é importante, nós estaremos criando um Deus chamado dinheiro, a quem nos apegamos. E aí ele fica poderoso. Ele poderoso e nós vamos ficando cada vez mais fracos. Precisamos analisar o poder em nossas mãos. O poder. Utilização adequada, humana, auxiliando os outros a progredirem, não desferir a sensibilidade, tratar com igualdade. E que poder é esse? Em que situação? Em casa, por exemplo, junto aos filhos. Que poder que eu tenho junto aos filhos? De que forma vou exercer esse poder? É com amor, com carinho, orientando, conduzindo. E precisamos, então, trabalhar incessantemente na diminuição do nosso orgulho próprio, visto que, ferido, ele poderá nos levar a seríssimas consequências. Neio Lúcio termina essa história dizendo assim: o mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Então, precisamos prestar atenção em tudo aquilo que vem ao nosso encontro para nos colocar em meio a provas. Precisamos vencer, mas que tenhamos também consciência de que estamos numa caminhada de evolução e que nessa caminhada de evolução vamos falhar sim, ainda temos a fraqueza, porque vamos falhar, nos falta uma condição melhor. Então vamos nos empenhar para fazermos sempre o melhor. Agradeço a todos vocês a possibilidade, a paciência de nos acompanhar nesse instante e que fiquemos todos nós na paz do nosso querido Mestre Jesus. Um grande abraço a todos vocês.